E no Giro Animal de hoje, a história da castração de um cavalo por uma pessoa sem qualificação. Quase que o animal morreu por causa de uma hemorragia intensa. O Giro Animal de hoje vai tratar de um caso delicado, em que foi realizado um procedimento de castração por uma pessoa não formada, popularmente chamado de prático, em que ocorreu em um chamado para a gente, na verdade uma emergência, em que mandaram mensagem pedindo para que a gente fosse atender um animal que havia sido castrado na parte da manhã, mais específico às 8 horas da manhã, e já eram por volta de 7 horas da noite e falaram que o cavalo estava com hemorragia desde o momento da castração. No momento, perguntamos se já foi chamado o profissional, em que realizou o procedimento de castração. Falaram, não, o profissional já está aqui, só que ele não é veterinário. Aí ficou aquela dúvida. E como o animal já estava bem debilitado, inclusive já havia caído na baia 3 vezes, porque perdeu muito sangue, foram 12 horas de hemorragia, afinal. Então fomos lá, fizemos todo o atendimento, conseguimos conter a hemorragia. O rapaz, a pessoa que castrou estava lá, ele falou tudo que havia feito, a forma que foi feito, onde não houve sedação, infelizmente é assim que acontece. Não houve uma sedação para que o animal não sentisse dor. Ele relatou para a gente que fez anestésicos locais, derrubou o animal no chão e realizou então um procedimento de castração. Com isso, o animal teve toda essa questão da hemorragia, conseguimos conter, foi resolvido o problema e conseguimos ir embora, o cavalo ficou estável, beleza. Com 2 dias depois, 48 horas, recebemos outra ligação em que esse animal ele havia exposto o pênis, que é o que acontece às vezes durante procedimentos, quando se usa anestesia, nesse caso não foi feita a sedação, no caso, e o animal estava com o órgão exposto e estava com edema. A gente recebeu o animal, pedimos para que ele viesse para a clínica, aqui por UPEC. Recebemos o animal, fizemos todo o atendimento, já entramos com alguns protocolos, tratamento com anti-inflamatórios, com terapias integrativas. E hoje o animal consegue já retrair o órgão. Acreditamos que durante a queda do animal para a contenção, ele pode ter caído por cima do órgão e aí houve algum trauma e inflamação. Estamos fazendo eletroterapia para que haja uma estimulação, seja mandado mais sangue, ative a vascularização e o órgão consiga ser retraído. O edema já saiu, já está um órgão aparentemente normal, não há mais inflamação. E a gente está conseguindo vencer mais um trauma, e dessa vez causado por uma pessoa não formada em medicina veterinária, e isso é triste. Então é mais para que a gente possa se conscientizar que nesse caso o barato saiu caro e poderia ter custado a vida do animal. Então é interessante que em procedimentos, em atendimentos, que seja chamado realmente um médico veterinário capacitado para tal serviço. Durante, inclusive, a hemorragia, esse animal poderia ter chegado a um choque hipovolêmico, porque ele perdeu muito sangue, inclusive caiu 3 vezes na baia por fraqueza. E ele podia também, se o órgão genital não tivesse essa boa resposta de desinflamação, ele poderia, inclusive, sofrer a amputação do membro do pênis e teria todo esse trauma, é um trauma a mais, afinal a gente não quer que seja removido nenhum membro, nenhum órgão do animal. É arriscado porque quando de repente acontece algum colateral não esperado, não sabem como agir. No caso da hemorragia, não sabia como contê-la. Então ele utilizou alguns medicamentos de forma excessiva, que não iria resolver o caso do animal, não iria resolver o trauma em si,
e que acarretou em algumas outras sequelas, inclusive como uma gastrite, em algum medicamento que ele utilizou lá que começou a causar um desconforto abdominal no cavalo.